Como é de conhecimento, a Justiça do Trabalho, ela já teve algumas alterações. Para quem é mais antigo, Justiça do Trabalho tinha o tempo do vogal, que era um representante do sindicato do trabalhador e o outro representante do sindicato dos empregados. Isso já não tem há muitos anos, mas se voltarmos ao tempo, era assim que funcionava, e eles defendiam cada um a sua parte, além do advogado, e preposto por parte da empresa, e do advogado e reclamante. Pois bem, os tempos se passaram, hoje nós temos, inclusive, um órgão que antecede a Justiça do Trabalho, que são as câmaras de conciliação, que têm o mesmo valor que nós teríamos numa Justiça do Trabalho. Essas câmaras de conciliação têm sido muito utilizadas e têm reduzido bastante a demanda trabalhista e o volume exagerado de ações que os nossos tribunais estavam enfrentando. Com a reforma trabalhista, percebeu-se que também houve uma redução no número de ações trabalhistas, quer por uma redefinição de alguns itens, quer pela poda, pelo corte de algumas situações em que as ações ocorriam sem nenhum critério. Então, primeiramente, eu gostaria de apontar aquilo que iniciou a modificação com a reforma trabalhista. As petições iniciais, que outrora seguiam seu rito tradicional, com as qualificações, com a descrição do ocorrido, os fatos e depois os pleitos, ela, a partir de agora, ela tem que ter no seu corpo claramente definido o que está sendo pedido e o quanto isso corresponde. Então, não é como no passado, que muitas vezes se colocava determinados pleitos, colocava lá verba tal, pontinhos, a apurar, não sei o que, a apurar, e estimava-se um valor da causa. Não. Hoje, o valor da causa tem que ser um valor exatamente do pleito em que está sendo feito na ação trabalhista. Então, se a ação trabalhista tem um pleito de equiparação salarial, então tem que ser calculada todas as diferenças salariais. Se tem horas extras, também todas as horas extras, com todos os seus cálculos, reflexos, todos eles têm que estar valorizados. Não pode haver uma definição de a apurar, para se calcular depois. De outras palavras, esperar que a decisão do processo ganhe, digamos, dos 10 itens que vem a ser pleiteado, que o empregado, o reclamante, ganhe 5, vai ser calculado sobre esses 5, e sobre esses 5 é o valor do processo. Não. Tem que apresentar o cálculo dos 10 itens que estão ali sendo reivindicados, justificados seus valores, e a somatória desses valores é o valor da causa. Até porque esse valor da causa incidirá as custas, que hoje também foi corrigido pela reforma trabalhista, em que limitou as custas em 2% do valor da causa, mas limitado a 4 vezes o
valor do benefício da Previdência Social. Então, esse é o limite do valor das custas, porque há processos que são de valores significativos. Os vários ritos não houveram, os 3 ritos não houveram modificações. Os prazos de toda a parte processual trabalhista sofreram alterações. Outrora, eles eram calculados em dias corridos, hoje eles são calculados em dias úteis. Então, os prazos hoje são em dias úteis. Regulou-se também, com a reforma trabalhista, os honorários periciais. Muitos até colocavam que os honorários periciais tinham valores assim os mais adversos possíveis, não respeitavam o grau de complexidade em que o perito e de trabalho que o perito tinha para apresentar o seu laudo, e por isso o juiz hoje ele define e estabelece dentro de critérios que já são orientações do próprio TST, em que estabelece esses valores dos honorários periciais. Isso é algo que tem que ser estudado com uma certa delicadeza e um pouco mais de profundidade, porque quando a reclamação trabalhista pleiteia, digamos, um adicional de periculosidade ou de insalubridade, normalmente o juiz não dá sequência ao processo e simplesmente encaminha para uma perícia, para depois da perícia ele avaliar o restante dos pleitos. E essa perícia, ela vai estar sendo realizada normalmente por um engenheiro, ou médico, ou técnico de segurança do trabalho, em que avalia-se tudo aquilo que possa estar sendo caracterizado como insalubre ou perigoso. O reclamante pode nomear um assistente técnico, assim como a reclamada também pode nomear um assistente técnico, que são pessoas que vão estar auxiliando o perito nessa avaliação. São apresentados os quesitos pelas duas partes, que também o perito estará obrigado a respondê-las. No entanto, no passado, havia, de uma certa forma, uma queixa de que os peritos tinham uma tendência a conceder os adicionais e o laudo ser favorável ao reclamante. Por quê? Porque o laudo sendo favorável ao reclamante, o perito estabelecia o quanto de honorários e a reclamada era obrigada a pagar esses honorários para o perito, uma vez que o reclamante é que foi vitorioso nesse pleito. E com isso, ele tinha um ganho maior. Então, havia, não que isso era uma prática, e que os peritos estivessem praticando isso, mas havia uma reclamação de que seria tendencioso isso, porque ele teria uma vantagem se o laudo fosse favorável ao reclamante. Por outro lado, se o laudo é favorável à reclamada, não é o reclamante, hoje, se tiver a justiça gratuita, normalmente concedida para a maior parte dos reclamantes de baixa renda, ele não vai ter esse custo. Esse custo fica na esfera do próprio judiciário. Então, há uma tentativa com essa modificação e com essa determinação de que o juiz estabelece os honorários, quer seja vitorioso o reclamante ou a reclamada, isso se torna algo mais equilibrado. Muito bem. Existe a possibilidade, quando da reclamação trabalhista,
de o reclamante estabelecer um valor para todos os itens, valores estes que, de uma certa forma, se a empresa estiver preparada, se a empresa seguiu todas as orientações, as determinações, todos aqueles pontos que normalmente eu tenho falado aqui para que sejam seguidos, ela possivelmente vai estar ali, pelo menos com 90% da sua defesa documentada e terá como se defender. É aí que entra o que realmente fez com que muitas ações trabalhistas deixassem de existir. Vejamos, uma pessoa que entra com um pleito de uma ação, qualquer que seja, em que pleiteia vários itens, e dentre esses itens, a somatória atinge aí R$ 40.000, e ao final ele só ganha um item, e esse item, por exagero, corresponde a R$ 1.000, houve uma diferença, então houve um ad êxito aí pela parte da reclamada de 39 mil. Então, o juiz hoje, ele tem a atribuição de estabelecer o quanto de honorários de sucumbência. Normalmente varia de 5% a 15%. Então, o juiz, ele estabelecendo esses honorários de sucumbência, o que vai acontecer? Esse trabalhador, como eu já falei em outras lives aí, ele vai estar sendo condenado a pagar um honorário de sucumbência de 5%, digamos, vamos ficar no menor percentual, de 5% sobre essa diferença. Então, 5% sobre 39 mil, o que corresponde a 1.950, se não estou enganado na minha conta. Agora, se ele ganhou 1.000, ele vai pagar 1.950. Então, praticamente, se foi dado a ele a condição de justiça gratuita, ele terá que pagar, não vai receber absolutamente nada. Esses 1.000 que a empresa eventualmente vai ter que depositar judicialmente, porque ela perdeu, eles serão liberados para o advogado da própria empresa como honorários de sucumbência, e ainda o reclamante vai ficar devendo 950. Então, hoje, a maioria dos profissionais de direito, quando recebem um cliente, deve, como uma obrigação profissional, olhar, ver tudo que ele está pleiteando e, dentro do pleito completo que ele está fazendo, ver o que realmente ele tem direito ou não. Infelizmente, muitos reclamantes acabam não passando a informação completa para o profissional, e o profissional é acolhido de surpresa numa audiência, quer seja pelo próprio depoimento do reclamante, como já tive ocasião em que eu presenciei isso, o próprio reclamante se condenou, como também das testemunhas, que podem comprovar o contrário do que ali está. Então, essa parte do pedir por pedir, sem ter provas e sem ter valores, acabou reduzindo, por mais que tenhamos conflitos existentes no nosso dia a dia, nas relações empregado-empregador, mas com a reforma isso trouxe uma redução muito grande no número de ações trabalhistas. Somado a isso, nós temos hoje todo o sistema dos processos trabalhistas, todo ele eletronicamente. Então, isso fez com que acelerasse todos os processos. Então, no nosso meio judicial, há uma fase de transferir os processos para o meio eletrônico, que
foi antes da reforma trabalhista, trouxe também uma redução e uma aceleração nas decisões que outrora levaram anos e anos para serem resolvidos.